Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lana Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês. E hoje a gente tá aqui para comentar aí o quarto episódio da sétima temporada de Riverdale. Então roda logo essa vinheta. Bom, pessoal, nesse quarto episódio aqui, pelo menos pra mim, essa impressão que eu tive é que, ao mesmo tempo, me pareceu que as coisas elas ainda estão um pouquinho estagnadas demais, só que ao mesmo tempo também eu tenho a impressão, assim, pelo menos é uma teoria minha mesmo aqui da minha cabeça, de que eu acho que a gente tá tendo algumas pistazinhas aí do que a gente pode esperar aí, né, pro momento que os personagens forem descobrir, né, que na verdade aquilo ali é uma realidade paralela que eles estão vivendo, né, porque eu parei pra prestar atenção em alguns detalhes aqui que estão sendo aqui nesses episódios, que é uma teoria que eu tô criando aqui na minha cabeça, de que eu acho que sim, que eles estão plantando algumas pistazinhas aí pra gente, assim, pelo menos nesse princípio, né? E eu já vou começar falando que nesse primeiro episódio, né, a gente teve esse deslanchar, né, um pouquinho mais de desenvolvimento em torno aí dessa trama que a gente tá acompanhando aqui nessa sétima temporada. E assim, gente, eu já vou começar falando que a gente teve um mini arcozinho que, assim, gente, eu não poderia me importar menos, né? Que foi ali envolvendo o Fangs, né? A Mid, né? Que é aquela garota, pra quem não se lembra, que ela tava ali na primeira temporada, ela morreu lá na segunda temporada, né? Pro Gorro Negro e tudo mais. E teve toda uma trama, né? Da era do Fangs, de que ela suspeitava de que tava grávida. E, por fim, se revelou que ela tava realmente grávida do Fangs mesmo. E assim, gente, sabe? Tipo, eu não poderia me importar menos, né? Eu fiquei muito com a impressão de que eles só colocaram essa trama aqui pra ter um motivo pra Tônia aparecer no episódio, porque se não fosse por isso, ela não tinha motivos pra estar aqui nesse episódio, né? Mas essa parte aqui desse episódio eu achei um pouquinho chata, sabe? Tipo, se tirasse, não ia fazer diferença nenhuma pro resto do episódio, né? Sabe? Eu acho que o episódio ele teria sido um pouquinho mais produtivo se eles não tivessem colocado isso, sabe? Porque pra mim ficou muito parecendo de que foi só encheção de linguiça, sabe? Essa mini trama deles aqui nesse episódio. Então, assim, né? Eu não achei interessante, eu acho que se não tivesse, teria sido até bem melhor, né? Porque até a participação da Tônia aqui nesse episódio, sabe, pareceu meio avulsa, sabe? Ela tem uma conversa com a Sharon no final, mas, sabe, eu acho que mesmo se ela não tivesse aparecido, eu acho que teria até sido melhor também, né? Porque essa parte aqui desse episódio eu achei meio chatinha, né? Por mais que não foi, nossa, grande coisa, mas ainda assim eu achei um pouquinho desnecessário e, sabe, sem relevância nenhuma, sem um tipo de conexão, de certa forma, com o resto das outras tramas que tem no episódio, né? Mas, né, foi essa partezinha chatinha que eu achei do episódio mesmo. E de resto, gente, realmente essa realidade aqui dos anos 50 que os personagens estão vivendo, as coisas estão realmente bem trocadas mesmo, né? Eu acho que nesse episódio aqui foi que eu tive essa impressão de que realmente tá tudo embaralhado aqui, né? Porque a gente tem, por exemplo, né, ainda aquela trama ali da Barry, né? Que ela tá ali num relacionamento bem conflituoso ali com o Kevin, né? Ela não sabe o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ela se envolve ali com o Art e acaba envolvendo até o Jughead e a Verônica também. E aqui nesse episódio, né, a Barry, ela finalmente descobre que, né, o grande problema ali do relacionamento dela com o Kevin é que ela finalmente descobre que todo o problema é que o Kevin não gosta de mulher, né, gente? Ela finalmente descobre que o Kevin é gay, que toda a problemática dele gira em torno disso. E eu achei bem legal, né, que foi uma coisa bem delicada, né, da parte dela, que ela conversa, né, com o Kevin, ela fala que ela não entende, mas que ela respeita, né, ela conversa, ela aborda ele sobre isso, né. Inclusive isso vem muito também, principalmente do fato dela estar lendo aquele livro, né, que apareceu lá no terceiro episódio, né, que teve toda aquela coisa de educação sexual e tudo mais, né, então isso acabou refletindo muito no pensamento dela, né, na forma como ela foi acabar conversando ali com o Kevin ali no meio do episódio, né, então eu achei essa parte do episódio bem legal, principalmente pelo fato de que a gente tá se tratando, né, de uma trama ali da realidade dos anos 50, né, então é uma pessoa como ela, né, porque lembrando, gente, ela não é a Barry que a gente conhece, né, ela não é a nossa Barry, ela é a Barry ali dos anos 50, né, e ela ter essa cabeça, né, dos anos 50, né, então eu achei bem legal, né, e eles romperam, né, gente, praticamente a Barry, ela meio que deixou o caminho livre ali pro Kevin, né, digamos assim, pra que ele, né, vá atrás de quem ele realmente quer ficar, né, porque tem todo aquele envolvimento que ele tá tendo com aquele garoto, né, a gente não sabe se vai ter mais algum tipo de desenvolvimento
desenvolvimento em cima disso, né? Mas eu acho que vai acabar acontecendo, né? Porque o Kevin, ele tá tendo muito destaque aqui, né? Nessa realidade dos anos 50. Até porque também isso também tem a ver, né? Com o envolvimento dele com a Betty, né? Mas parece que o caminho aí está livre para finalmente para que Bart possa deslanchar de vez, né? Até porque isso também gera um ganchinho ali, uma pontinha ali com o envolvimento ali do Art e da Cheryl, né? Que também tá se desenvolvendo aqui nessa realidade. E aqui, né, gira muito em torno desse relacionamento do Art e da Cheryl, né? Que a gente tá achando bem esquisito, né? Mas, né, é na realidade aqui dos anos 50. E aqui, né, gente, o Art e a Cheryl, eles se envolvem aí numa grande de uma enrascada, né? Digamos assim, porque, né, dá a entender ali de que durante os últimos eventos ali dos episódios, né, a partir do momento que surgiu aqueles rumores de que eles estavam juntos, de que eles tinham avançado, né, alguns passos ali do relacionamento deles, eles tinham, de fato, ficado juntos, né, literalmente, se é que vocês me entendem, né, e é claro que isso aí acabou sendo um grande choque ali pros pais dele. A mãe do Art fica muito, né, assustada, né, mas isso pesa ali, principalmente ali pra Cheryl, né, pessoal, porque a gente sabe, né, todo mundo sabe que a Cheryl, na verdade, ela gosta de garotas, né, e ela tem muito receio da reação da família dela, né, porque ela sabe, né, indiretamente que a família dela não iria reagir nada bem se eles soubessem, né, da real sexualidade dela. E ela meio que faz um acordo ali com o Art pra que eles tenham um relacionamentozinho ali de fachada, né, que eles mantenham essa fachada ali, né. Inclusive, né, nesse episódio aparece, né, o pai da Cheryl, né, que inclusive é o mesmo ator ali da primeira temporada, né. Também tem toda uma participação, o Julian tá muito presente aqui nessa realidade dos anos 50. Eu acho que o Jason não teve de participação na série inteira, eu acho que eles colocaram aqui nessa realidade dos anos 50, né? Porque o Julian tá participando bastante. Mas aqui, né, o Art, ele vai almoçar ali com a família Blossom, né? Rola todo um acordo bem esquisito. E do meio pro fim, né, fica acordado de que eles têm que se casar. De que eles vão ter que se casar pra que tudo acabe ali nos conformes. Só que é claro, né, que isso é um problema, né? Porque o Art, ele não gosta da Cheryl, né? Na verdade, ele gosta da Betty, só que ele ainda não sabe disso. E a Cheryl, né, principalmente a Cheryl, ela gosta da Tony, só que, né, ela não pode ficar com a Tony por causa da sociedade que eles vivem ali, né? E o Art, ele até confronta, né, a Cheryl sobre isso, né? Ah, por que que a gente tem que ficar mantendo essa fachada? E a Cheryl, né, ela é bem misteriosa ali com o Art, ela não comenta nada, né, a respeito dos reais motivos que ela quer continuar mantendo esse relacionamento de fachada com eles, porque, né, ela é lésbica, né, ela gosta de garotas, e ela não conta isso pro Art, né, só que o Art, ele meio que acaba confiando nela, e não, eu vou continuar nesse relacionamento com você, porque se você tá em perigo, eu vou te ajudar. Só que aí do meio pro fim, né, rola toda uma conversa ali com a Betty, né, a Betty sai pra cima do Art, né, e fala que sobre essa coisa de casamento, que casamento é um bagulho sério, e aí do meio pro fim, né, o Art mais uma vez ali tenta conversar com a Cheryl para que eles achem uma outra solução para a situação deles, né? Porque realmente casar eles não podem, né? Porque eles não se gostam, eles não se conhecem o suficiente para isso. E aí também pro fim eles decidem que eles vão fugir, que essa é a única maneira que eles vão poder, a Cheryl vai poder se livrar da família dela de certa forma, e o Art vai poder viver ali junto com ela e tudo mais. Só que aí do meio pro fim, né, a Cheryl finalmente cai em si, né, depois que finalmente ela tem uma conversa ali com a Tony e tudo mais, e ela desiste ali de fugir com o Art, e é assim que ela, né, dá o caminho, abre o caminho ali para que o Art finalmente converse, né, e acabe ficando com a Betty, até porque é ela quem dá o toque ali pro Art de que a Betty gosta dele e que ele também gosta dela, de que eles dois têm sentimentos e que eles dois têm que conversar e têm que ficar juntos. Então eu acho que basicamente assim foi o caminho aberto oficial agora para que Bart possa ser desenvolvido aí, né? Eu não sei o que vai ser de Tony e Cheryl agora, eu não sei se vai acontecer alguma coisa pra que acabe revelando, né, que na verdade elas duas se gostam, né, e que tipo de consequências isso aí vai ter, principalmente aí pra Cheryl, né, depois dessa mentirada toda, né, que o Art mentiu, ela mentiu, mas é claro que principalmente vai acabar pesando muito pra ela e mais pra frente, né. E aí, gente, mais uma vez a gente tem essa trama aí do Jughead, desse mistério aí do assassinato dos pais da Ethel. E, gente, quando eu comentei, né, de que as coisas realmente estão bem trocadas aqui nessa realidade, né, porque
Por um lado, né, enquanto a Betty, ela tá sendo essa menina doce, meiga, né, que a gente tá acompanhando aqui nessa realidade dos anos 50, eu acho que o papel da Betty investigativa e determinada e badass ficou com a Verônica aqui nessa realidade dos anos 50, né? Porque, gente, o papel de investigação aqui ficou pra ela, porque aqui nesse episódio ela basicamente se une aí ao Jughead, né, nessa investigação pra tentar descobrir o que tá acontecendo, né? O que aconteceu com os pais da Ethel, né? O que tá por trás aí desse mistério. E aí, basicamente, a Verônica, né, ela se junta ali com o Jughead e a Ethel, porque o Jughead e a Ethel, eles acabam se tornando ali, né, os principais suspeitos, né, desse assassinato. Eles são até presos, aí a Verônica dá um jeito de trazer algum tipo de prova, né, de álibi ali pro Jughead pra que ele, né, acabe saindo ali da prisão, pra que se tirem as suspeitas ali sobre ele, e eles juntos tentam achar uma maneira de também fazer isso ali com a Ethel. E aí, do meio pro fim, né, eles acabam descobrindo que a Ethel, né, ela tava com o Julian, né, poucos momentos antes dela chegar, né, no baile, né, então eles meio que tentam usar isso pra dar uma inocentada nela, de que não, ela não teria como, né, ela ter matado os pais, né, ela não teria como ela fazer isso, porque ela estava ali com o Julian, né, momentos antes. E isso aí acaba até criando uma treta ali com o Julian, né, eu não achei que foi motivação suficiente pra considerar ele suspeito, né, eu não acho que do meio pro fim ele vai ter algum tipo de envolvimento, né, em relação a isso, né, até porque eu continuo batendo na tecla, né, eu tenho as minhas suspeitas, né, teorias de que eu acho que a Ethel, ela sabe de alguma coisa, mas eu acho que ela tá escondendo alguma coisa, né? Eu não sei se ela tá protegendo alguém ou se ela sabe quem é e quem foi, quem fez, e por algum motivo ela tá escondendo, porque eu tô achando a Ethel bem esquisita nesses episódios e eu tô com uma sensação bem estranha em relação a isso. E do meio pro fim, né, toda essa história e acabou trazendo, né, unindo, né, ainda mais o Jughead e a Verônica. E lá no final do episódio, eles até se beijam. Pessoal, rolou o beijo aí de Jughead, né, como é o nome do chip, né, que eu sei que existe o chip aí por um certo tempo, e eles se beijaram, né, se eles vão ficar juntos nos próximos episódios, se eles vão se aproximar ainda mais, não sabemos, né, eu só sei que rolou, né, inclusive eu comentei isso no meu último review, né, de que tava essas suspeitas, dessas faíscas aí, e aqui nesse episódio eles se aproximaram aí ainda mais. Mas não sei o que pensar quanto a isso, né, porque assim como eu mencionei também, né, que eu acho que nesse episódio principalmente eu criei ainda mais teorias, né, pelo menos ideias de que possam ter talvez alguns easter eggzinhos em relação a essa questão de como que os personagens vão fazer pra se lembrar, né, da realidade da verdadeira Riverdale, né, porque lembrando que o Jughead era o único que sabia, se esqueceu, né, só que eu acho que pode ter algumas pistas, por exemplo, com relação àquele livro lá de sexualidade. Eu achei muito esquisito a forma como eles ficaram mencionando esse livro e ele ficou aparecendo, sabe, de vez em quando aqui nesse episódio. Eles fazem muita menção a esse livro. Eu também achei muito esquisito a obsessão, entre aspas, que a mãe da Betty teve com esse livro, que eu sei que, né, porque, tipo, porque é anos 50, né, e esse assunto nessa época era muito tabu, né, era bem pior do que era hoje em dia. E no final do episódio, a mãe da Betty revela que ela queimou o livro. Então, assim, né, sabe, eu fiquei pensando nessa questão, né, será que tem algum easter egg em relação a isso? Porque, lembrando que o Jughead, né, quando ele se esqueceu, né, da Riverdale, teve aquela aparição no gorro dele, né? Então, será que vai ser assim que as pistas da realidade de Riverdale vão ficar aparecendo? Vai ser através de objetos, né? De coisas? Eu fiquei pensando muito nessa questão. E também tem a própria Ethel, né? Porque lá no finalzinho do episódio, né? Quando a mãe da Betty, né, confronta ela sobre tudo que tá acontecendo e tudo mais, a Ethel revela, né, que foi ela que acabou trazendo o livro, né, sobre sexualidade. E ela comenta que ela encomendou esse livro por e-mail. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei pensando, ela encomendou da onde, né, de quem, né? Quem será que deu esse livro pra ela, né? Será que tem alguma pista em torno disso? Então, eu realmente continuo suspeitando da Ethel, mas no sentido de que eu ainda acho que ela esconde alguma coisa, né? Só pode ser isso, gente. Ou vai ter alguma pista em relação a isso,
ou em relação a esse livro, como eu mencionei, né? Eu acho que ela pode estar escondendo alguma coisa, pode estar escondendo alguém. E aí no finalzinho do episódio a gente ficou sabendo, né, que ela foi expulsa ali da casa dos Cooper, né, da família Cooper, e ela foi enviada lá, né, pro orfanato, né, das Irmãs da Serena Misericórdia. E é comentado, né, de que a própria Betty comenta no episódio de que lá não é um lugar, assim, de muita confiança, né? Então, eu fiquei pensando, né, será se nessa realidade dos anos 50, as Irmãs da Serena Misericórdia, né, aquelas freiras, elas não vão ser tão boazinhas assim como elas eram, né, na realidade da Riverdale que a gente conhece, né? Será que nessa realidade ali dos anos 50 elas também não são boas pessoas? Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu também acho que elas não vão ser boas pessoas. Eu acho que ainda vai ter alguma coisa em torno disso, né? Como a gente ficou sabendo que a Ethel foi para lá, né? Então, eu acho que eles vão desenvolver alguma coisa em cima disso, né? Talvez, quem sabe, no próximo episódio, talvez vai acontecer alguma coisa com a Ethel que vá despontar aí uma nova pista, talvez, quem sabe. Então, assim, né? Não se desenvolveu muita coisa ainda em torno desse mistério da morte dos pais da Ethel, né? Claro que é só o 4º episódio, né? Mas por enquanto, né, eu suspeito de que eu acho que a Ethel ainda esconde alguma coisa. Eu acho que ela esconde alguma coisa ou ela está escondendo alguém, né? Por enquanto a gente não tem, né, suspeitos, né, digamos assim, muitos suspeitos, ou ao menos uma pessoa suspeita. Ainda tá realmente um mistério mesmo, né? Mas vamos ver o que eles vão desenvolver disso aí nos próximos episódios. Mas é isso, gente. Basicamente foi isso que aconteceu aqui nesse episódio, né? Girou muito em torno de Art e Cheryl, né? Dessa relação, desse fake dating deles aí, que do meio pro fim, né? Abriu caminhos aí pra que Bart possa, enfim, né? Ser desenvolvido, né? Pros fãs de Bart, né? Que querem ver o desenvolvimento aí do chip de Bart e desse mistério, né? Da morte dos pais da Ethel, que eles não colocaram pistas novas, né? Mas ao meu ver, eu acho que pode ter alguma coisa ali nas entrelinhas, né? Eu não sei se é doideira da minha cabeça, né? Não sei eu que tô vendo pelo em ovo, eu tô vendo coisa, né? Mas eu acho que de duas uma. Ou a Ethel esconde alguma coisa, ou essa informação que ela disse no final do episódio de que ela encomendou esse livro aí e que ela recebeu esse livro, né? Então, será se não tem alguma coisa aí, alguma pistazinha aí? Mas é isso, pessoal. Essas foram aqui as minhas considerações desse episódio. Eu acho que ele desenvolveu os casais, né? Principalmente tá girando muito em torno dos casais. E sem pistas novas sobre esse mistério da morte dos pais da Ethel, mas eu tô bem curiosa pra que eles falem mais, né? Pra que eles desenvolvam mais sobre isso e que possa ser revelado aí nos próximos episódios. Mas é isso, pessoal. Esse foi aqui meu review do 4º episódio da 7ª temporada de Riverdale. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!